Questão 27, item 16. Considere o gráfico da função polinomial p de x igual a 2x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, apresentado a seguir. Se a é raiz simples e 2 é raiz dupla da equação p de x igual a zero, então a mais b mais c é igual a menos 21 sobre 2. Então vamos lá. Eu tenho um polinômio do terceiro grau, eu tenho um a, que é uma raiz simples, eu tenho um 2, que é uma raiz dupla, eu tenho um intercepto, que tem um valor 12. Ele quer a soma de a, mas esse a é a raiz e não o coeficiente dominante. Ele quer o b, que é o coeficiente que está na frente do x ao quadrado, e o c, que é o coeficiente que está na frente do x. E o d é outra constante, que é o meu termo independente. Então vamos lá. P de x igual a 2x ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx mais d. O que eu preciso para calcular o d nessa equação? Vamos começar calculando o d. Vamos usar o termo independente, que já está aqui, está prático. Né? Olhei o gráfico, interceptou o eixo do y no valor de 12. Então eu já sei que o meu d é 12. No entanto, vamos confirmar. Eu posso fazer o quê? Aplicar P em zero. O que é P no zero? É o valor de P do y quando x igual a zero. Ou seja, exatamente esse valor aqui que o gráfico corta o eixo do x. Então, P de zero é igual a 2 vezes zero ao cubo, mais b zero ao quadrado, mais c zero, mais d. Como o zero vai zerar todos os termos que tem x, vai sobrar só meu d. Né? P de zero é igual a 12, 0 mais 0 mais 0 dá d, d é igual a 12. Tá? Poderia ter olhado direto no gráfico, mas se eu quiser calcular no polinômio, é só aplicar polinômio em zero. Então, comecei calculando d, meu primeiro valor ali. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse gráfico e, pelas informações do gráfico, né, pelas raízes e o intercepto, eu vou calcular a forma fatorada desse polinômio. Como é que é a forma fatorada? Normalmente, quando eu estou fatorando uma equação do terceiro grau, né, que nem essa aqui, x ao cubo, eu vou botar um azinho aqui, vezes um binômio para cada raiz. No entanto, como ele não está usando o a como coeficiente dominante, aquele na frente do x ao cubo, está usando o a como raiz, certo? Eu não estou chamando aqui na frente de a, eu vou chamar de coeficiente dominante. Então tá, explicado isso, vamos lá, coeficiente dominante. O que vai fazer o coeficiente dominante? Ele vai marcar a amplitude do meu gráfico, certo? Se o gráfico vai ser mais alto ou mais baixo. Se o coeficiente dominante for 1, a gente chama de polinômio unitário. X menos x1, primeira raiz, x menos x2, segunda raiz, e o terceiro binômio x menos x3, que é a terceira raiz. O que a gente sabe? O coeficiente dominante, olhando aqui no enunciado da questão, ele está dizendo que é 2. Então, tem 2 que multiplica x1, que é a primeira raiz, que é a, que está dizendo a é raiz simples, ou seja, multiplicidade da raiz a é 1. x2 é a segunda raiz, e como a raiz 2 é raiz dupla, então eu vou substituir x2 por 2 e x3 por 2 também, porque a multiplicidade da raiz 2 é 2. Né? Tem multiplicidade de 2. Então vamos lá. Eu tenho uma incógnita e uma variável. O que eu vou fazer? Eu vou usar o meu intercepto, que é um ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 12. Vou substituir os valores aqui para tentar isolar o a. Então vamos fazer isso. P de 0, aí onde tem x eu substituo por 0, estou aplicando 0 na função. E P de 12 vai valer quanto? Ó, 0 menos a dá a, 0 menos 2 dá menos 2, 0 menos 2 dá menos 2. O P de 0 é o valor do y, o valor de P aplicado em 0, que é 12, que eu já sei. Então, 12 igual a 2 que multiplica menos a vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, vezes 2 dá 8. Então, eu vou ter menos 8a, 8 vezes menos a, sobre igual a 12. 8 está multiplicando, passa dividindo. Menos a igual a 12 sobre 8, a igual a, simplifiquei, por 4 e por 4, dá menos 3 meios. Então, o valor de a é 3 meios ou 1,5, né? Então, aqui está em escala, bateu aqui, ó, a igual a 1 meio. Então, primeiro eu consegui o coeficiente dominante, que é o termo independente, que é o d, consegui calcular 12. Agora calculei a primeira raiz, que é menos 3 meios.
Agora eu posso calcular o b, que é o coeficiente na frente do x ao quadrado, e o c, que é o coeficiente na frente do x. Como que a gente faz? Usando as relações de Girard na equação do terceiro grau. Girard no terceiro grau vai ter essa expressão, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. O produto das raízes vai ser sempre o termo independente, que é o último, sobre a, que é o coeficiente dominante. A soma das raízes vai ser o segundo coeficiente dividido pelo coeficiente dominante, que é o a. E a linha do meio vai ser a soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas. Então vai ter x1, x2, x1, x3, x2, x3. E aí vai ser o c sobre a. Então, b, c, d, b, c, d. Todos eles sobre o coeficiente dominante. Começo com sinal negativo e vou alternando. Menos, mais, menos. Cheguei nessas equações. Eu tenho então um polinômio. 2 é o coeficiente dominante, b eu preciso calcular, c eu preciso calcular e o 12 é o meu termo independente. Eu preciso calcular o b. Qual dessas três relações de Girard vai ter o b? É a primeira, que é a soma das raízes. Então eu vou fazer soma das raízes igual a menos b sobre a. Quais são as raízes? As raízes são 2, que é uma raiz dupla, então 2 e 2. E a terceira raiz é o a. O a a gente calculou era menos 3 meios. Menos 3 meios. Tudo isso igual a menos b, que eu não sei, sobre a, coeficiente dominante é 2, certo? Tiro o MMC para somar as frações, vai dar 4 com menos 3, dá 4 mais 4, 8, menos 3 dá 5, 5 meios. 5 meios igual a menos b sobre 2, corto 2 com 2, b é igual a menos 5. Agora vamos calcular o c. O c ele está na frente do x. Na frente do x eu tenho c. Qual das linhas eu vou ter o c para poder calcular? A segunda linha, que é a soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas. Então vamos lá. Copiei a segunda linha da relação de Girard. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 igual a c sobre a. Substituindo os valores, x1 e x2 são as raízes 2. Então, 2 e 2. Mais 2 vezes 3,5, corta, corta, vai dar menos 3. 2 vezes 3,5, corta, corta, vai dar menos 3. Igual a c, que eu não sei, minha incógnita, sobre a, que é o coeficiente dominante, que é 2. 2 com 2, 4. Cortei, cortei, dá menos 3. E menos 3, igual a c sobre 2. 4 menos 3 dá menos 2. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 multipliquei cruzado, vai dar menos 4. C igual a menos 4. Certo? Continuando. Calculei o B, calculei o C. É isso que ele quer? Não, o que ele quer é A mais B mais C. Então vamos lá. O A é o valor que eu calculei, que é a raiz, que é menos 3 meios. O B e o C, que são os coeficientes do x ao quadrado e do C, eu descobri que é menos 5 e menos 4. B igual a menos 5, C igual a menos 4. Agora é só somar A mais B mais C. A é menos 3 meios, B igual a menos 5, C igual a menos 4. Tiro o MMC para somar as frações. Menos 3, mais 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 3 menos 10 dá menos 10. Menos 10, aliás, menos 3 menos 10 dá menos 13. Menos 13 menos 8 sobre 2 vai dar menos 21 sobre 2. Solução de A mais B mais C é igual a menos 21 meios. Item 16, então, A mais B mais C é igual a menos 21 meios. Correto, então. Item 16 da questão 27 está correto.